similar ao F-mini eletromagnético, mas ele possui uma adição que envolve o comutador de dois desses caras. Comutador no sentido de matriz mesmo, né? Então você pode mostrar que esse F-mini ele se transforma de uma maneira tensorial, tá certo? Perante uma transformação desse tipo. Se você transformar o AM assim, o F-mini vai transformar assim. Aí se você olhar para esses dois caras dessa forma que está aqui com o traço, você vai ver que usando a propriedade cíclica do traço, esse termo aqui resulta ser simétrico, ou seja, invariante por essas transformações. Certo? Então essa é a lagrangiana, né, de partida, né, para que a gente possa agora procurar elementos de confirmação dela nos experimentos, tá certo? Eu digo que ela é a lagrangiana de partida, mas não é bem verdade isso. Ainda existe um trabalho a ser feito aqui. Como você tem uma teoria com simetria, essa simetria local, ela é chamada de simetria de calibre, né? Como você tem uma teoria com simetria de calibre, esse aqui é um exemplo da simetria de calibre dita SU3 local, né? A teoria quântica associada com essa teoria com simetria de calibre só é bem definida após você projetar os seus graus de liberdade quânticos adequadamente. E você faz isso usando uma técnica chamada técnica de Fadeev-Popov, que é descrita no curso de abordagem funcional à teoria quântica de campos número 2. Tá certo? Uma confusão danada, mas vai dar certo, no final dá certo. Né? O resultado final da aplicação dessa técnica é essa lagrangiana que está aqui. A lagrangiana, eu vou chamar de lagrangiana final, certo, da história, vai ser o que nós colocamos como a lagrangiana da CDQ, né? Mais um termo que você poderia chamar de um termo de fixação de calibre, esse termo é essencial para que você consiga definir um propagador livre para os gluons. Se você não conseguir definir um propagador livre para os gluons, você não tem uma expansão perturbativa e você não tem série perturbativa. O problema que você tem para definir um propagador livre para os gluons é exatamente o mesmo que você tem para definir um propagador livre para os fótons, e é resolvido da mesma maneira. Né? Depois você tem um termo estranhíssimo, que é o seguinte, um termo assim, não tem nada de estranho aqui se você estivesse falando de campos escalares, né? Porque isso aqui é uma lagrangiana típica de campos escalares. Mas o que tem de estranho aqui, que eu não disse, é que esses caras aqui, esses zeta e zeta barra, são campos fermiônicos. Eles são campos fermiônicos descritos por uma lagrangiana de campo escalar, livre. Né? Só pode dar problema um negócio desse. Dá mesmo. Né? Campos com essa característica geram o que nós chamamos de estados de norma negativa, ou fantasmas, ghosts, né? Em inglês. Mas a gente ainda tem mais, eles não terminam por aqui. Né? Eu tenho que lembrar aqui como é que é a história. Eu vou chutar isso aqui. Isso aqui eu não estou lembrando direito. Vou chutar um negócio assim. Zeta A, gama Mi, DI, zeta A,
quê? Amidemi. Ami-A-C-D. Peraí, fala devagar. Ami-A. Aí tem o F também, o FABC. FABC. E aí o XIC. Então aqui deve ter um D, aqui deve ter um C, né? E aqui deve ter um G. E aqui pode ser mais ou menos uma ideia de mate, né? Então, isso aqui é um termo de interação entre esses bichos aqui e os nossos campos AMI de Grooves, né, que nós introduzimos ali. Tá certo? Por que eu tenho que aparecer com esses caras todos? Porque é preciso que eu tenha uma maneira de compensar os estados de norma negativa, de cancelar os estados de norma negativa, que são gerados espontaneamente pelos graus de liberdade longitudinais dos campos dos grooves. Tá certo? Esses caras aparecem para fazer isso e me dar uma teoria que no final seja unitária. Então o papel desses fantasmas é exatamente cuidar da unitariedade da minha teoria. É uma conexão muito forte entre os dois, as duas coisas. Então essa daí é a lagrangiana completa da cromodinâmica quântica, tá certo? Ela possui, além da interação mínima entre o quarks e gluons, ela possui termos de auto-interação entre os gluons. Mal comparando, é como se fótons interagissem uns com os outros. Como é que a gente vê isso? A gente vê que aqui eu envolvo o quadrado do F mini. O quadrado do F mini envolve o quadrado desse termo, mais o quadrado desse termo, mais esse termo vezes esse. Né? O quadrado desse termo é um termo quadrático em AMI, portanto, quando eu fizer as equações de movimento, ele me dá um termo linear nas equações de movimento, e termos lineares são termos livres. Dão contribuições a equações de movimento livres. Agora, o quadrado desse e o cruzamento desse com esse vão dar termos tri- e quadrilineares. Quando eu fizer as equações de movimento, eles vão me dar termos quadráticos e cúbicos, que vão transformar as equações de movimento em equações não lineares. Eles são típicos termos de interação. Só que agora eles são interação entre os gluons, eles mesmos. Certo? Eles fazem com que os gluons interajam uns com os outros. Né? Então aqui já era complicado o suficiente, mas isso aqui ainda adicionou mais molho, né, na pimenta, mais pimenta no molho. Né? Adicionou esses campos de fantasmas. Esses campos de fantasmas não são obrigados a aparecerem fisicamente. Né? Eles são um truque, na verdade, para dar conta de um detalhe técnico dentro da nossa teoria, dentro da abordagem de Faddeev-Popov, né? Mas eles são um truque extremamente bem-vindo, por incrível que pareça, parece que está complicado, mas eles ajudam a simplificar a vida da gente, não a complicar. Certo? Então é isso aí. Né? Essa é a lagrangiana da QCD. Né? Daí em diante, o que nós fizemos ao longo do semestre anterior foi estudar a questão da renormalização dessa teoria. Porque não há teoria de campo com termos de interação, com raríssimas exceções, né, patológicas, nas quais eu sou especialista, né, que não necessite que você renormalize para você conseguir respostas finitas para as perguntas que você está dando. Né? Então, a gente estudou a renormalização dessa teoria, existe uma contagem preliminar chamada contagem de potências, que indica que essa teoria é renormalizável, mas a prova definitiva de que essa teoria é renormalizável foi dada em 1974 pelo Tofts e valeu para ele o prêmio Nobel 30 anos depois. Né? Teórica é assim, experimental ganha na hora, teórica leva 30 anos. Né? Ele mostrou, o grande trabalho do Tofts é ter mostrado que essa lagrangiana produzia, ao final, em todas as ordens perturbativas, sistematicamente, previsões finitas, né, comparadas com a experiência. Para fazer isso, Tofts utilizou fundamentalmente um meio de regularizar
as quantidades divergentes que aparecem na teoria de campos, chamadas de regularização dimensional. Né? A regularização dimensional foi inventada por aquele indivíduo que está ali no quadro, né? Que ele dá nome a esse auditório. Né? Ele e um outro indivíduo chamado Carlos Guido Bolini e Jean Biaggi inventaram a regularização dimensional e depois, independentemente, Toft e Veltman propuseram a mesma regularização dimensional. Por coincidência, que não é tão estranhamente coincidência assim. Tem uma história por trás. Né? Bolini e Jean Biaggi foram pesquisadores do CVPF, né? Eles eram pesquisadores do CVPF quando eles fizeram essa contribuição, uma grande contribuição. Eles mostraram que existia um esquema de regularização que era invariante de calibre, mostraram como calcular com ele e mostraram que você podia aplicar esse esquema justamente para tratar as divergências das teorias de calibre. Esse é o trabalho do Bolini e Jean Biaggi. Né? Toft e Veltman fizeram um trabalho na mesma linha e, posteriormente, Toft sozinho pegou esse trabalho e aplicou para mostrar a renormalizabilidade de uma teoria não abeliana, isso é uma teoria de calibre não abeliana, genérica, em todas as ordens perturbativas. Né? O fato de que hoje, das 4 interações que a gente conhece, 3 interações são descritas por teorias de calibre, né? Deu esse prêmio Nobel tardio para o Toft. Né? Tardio, porque já era muito claro, ao longo da década de 80, quando eu comecei a estudar a física de partículas, que você não ia fugir do esquema das teorias de calibre. Você podia até encontrar algo que transcendesse isso, mas você ia chegar nesse estágio com as teorias de calibre sendo as teorias bem estabelecidas para descrever as interações fundamentais, pelo menos 3 delas. Né? A demora tarda, mas não falha. Então, Toft ganhou o prêmio Nobel dele em 2004, né? Não sei, não me lembro. Então tá. Uma coisa importantíssima que aconteceu pouco tempo depois das teorias de calibre terem sido mostradas renormalizáveis foi a descoberta de uma propriedade importantíssima das teorias de calibre não abelianas, que é a chamada liberdade assintótica. Né? O que é isso? Né? Usando uma técnica conhecida como grupo de renormalização, provavelmente eu vou fazer alguma revisão também disso lá para frente. Né? As pessoas mostraram que você podia utilizar uma constante de acoplamento diferente em cada faixa de energia diferente que você estivesse considerando dos seus processos físicos. Certo? Ou seja, o que você chama de constante de acoplamento não é tão constante assim. É uma running coupling constant. Né? Uma constante de acoplamento que corre, né? Ou que varia. Agora, constante que varia é chato demais, né, de falar. Ou é constante ou varia. Né? Uma constante que depende da energia que você está utilizando. Né? Da energia do processo que você está utilizando. Então, você poderia escrever, né, que o teu G, na verdade, tem que ser substituído por um G de E, onde é a energia do processo específico que você está considerando. Qual a importância disso? A importância disso é que, com o aumento da energia, podem acontecer 2 coisas com o seu G de E. Né? Se E aumenta, G de E pode subir ou descer, né? Pode crescer ou diminuir. Ocorre que o certo é esse. Diminui, no caso das interações fora, no caso do grupo SO3, no caso dessa teoria. À medida que a energia aumenta, você tem o direito de utilizar uma constante de acoplamento cada vez menor.
Vamos lá, devagar, hein? Nós estamos estudando a cromodinâmica quântica para descrever as interações, 1, 2, 3, fortes, certo? As interações fortes são isso, fortes. Para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza, né, das interações, se a constante de acoplamento da interação forte vale 1, a interação eletromagnética vale 1/100. Né? A interação fraca vale 1/10⁻². E a interação gravitacional vale 1/10⁻40. Tá certo? Então ela é forte mesmo, ela é 100 vezes mais forte do que a constante, do que a interação eletromagnética, que já é forte pra caramba. Né? A interação eletromagnética é fortíssima, perto da gravitação. Sorte que as coisas são neutras, senão a gente estava todo mundo ferrado. Né? Ela é fortíssima perto das interações fracas também. Né? Sorte que a interação... Bom, a interação fraca não ia ser levada em consideração mesmo, então não tem sorte nenhuma. Né? Porque ela é de curto alcance. Mas ela é fraca perto da interação forte. Né? Mas o que eu acabei de dizer significa que a gente precisa considerar em que energia nós estamos falando para a gente dizer quem é fraco e quem é forte. Tá certo? Já que a constante de acoplamento varia com a energia, eu preciso saber de que energias eu estou falando. Então, se eu estiver falando de energias da ordem de grandeza da física nuclear, dos processos nucleares, a interação forte é essa interação aí, da ordem de 1, tá certo? Em relação às outras. Né? Agora, se eu estiver falando de energias da ordem das energias atuais, por exemplo, do LHC, eu posso pensar que a constante de acoplamento da interação forte decresce para algo da ordem de 1/100. Em compensação, a constante de acoplamento do eletromagnetismo cresce com a energia. Isso é um horror. Que a constante de acoplamento de uma teoria cresça com a energia é um horror. Porque essa teoria ela vai ficando cada vez pior à medida que a energia aumenta. Ela vai tendo o que você chama de um polo. Né? Na medida em que a energia está aumentando, você vai chegando a uma singularidade, a uma indefinição da sua série perturbativa e uma indefinição da sua própria teoria. Um polo de Landau, tipicamente. A eletrodinâmica quântica é a nossa teoria mais bem sucedida e ela é vítima desse polo de Landau. A cromodinâmica quântica, não. Ela não é. Tá certo? Então, o fato da constante de acoplamento diminuir com a energia é o que nos dá a esperança de poder aplicar teoria de perturbações a processos de interações fortes. Então eu digo o seguinte: se eu considerar processos a energias suficientemente altas, a constante de acoplamento que eu tenho que usar é uma constante pequena e eu posso fazer teoria de perturbações sossegado, com chance, né, de calcular alguma coisa que seja acurada, que seja precisa. Né? Se a constante for muito grande, eu tenho que usar 3, 4, 5 ordens de grandeza para conseguir qualquer resultado razoável. Né? Se ela for maior que 1, então esquece. Né? Menor que 1 ainda vai lá, mas maior que 1, como parece ser o caso da cromodinâmica na física nuclear, esquece, nada de teoria de perturbações. Péssimo. Né? Então, aqui nós chegamos, né, a um ponto importante da definição do que vai ser esse curso aqui. Né? Aspectos fenomenológicos da CDQ, da cromodinâmica quântica. Nós vamos nos focalizar em previsões, né, fenomenológicas para as quais nós possamos aplicar a teoria de perturbações. Significa altas energias. Tá certo? Significa altas energias. Isso quer dizer que a gente estudou tudo que tem da cromodinâmica quântica para ser estudado? Não. Você pode estudar cromodinâmica quântica em energias menores. Você pode ter teorias efetivas descrevendo os acoplamentos Você para de falar de quark e passa a falar diretamente dos campos dos mesons.
Você tem um monte de coisa que você pode fazer em energias mais baixas, né? Mas se você quer falar dos processos envolvendo quarks mesmo, né, você só tem o direito de começar a falar em quarks quando você tem energias maiores. Porque ali você tem um método de cálculo apropriado para você estudar os fenômenos, que é a teoria de perturbações. Você tem isso porque a constante decai, diminui com a energia. Certo? Então nós vamos procurar aplicar teoria de perturbações, às vezes em primeira ordem, ou seja, de maneira que não seja necessário ter normalização no meio, mas às vezes em ordens maiores, né? Para processos como esses que eu descrevi aqui para vocês, para o processo como o espalhamento inelástico profundo, por exemplo, que está na origem, praticamente, da seriedade com a qual se começou a encarar os quarks no início da década de 70. Né? Em 68, 69, teve uma experiência no SLAC, onde as pessoas estavam perplexas com o comportamento da seção de choque, exatamente no espalhamento inelástico lepton-hadron, ou seja, no SLAC era um elétron com próton. Né? O Feynman chegou, olhou para o negócio e falou assim, olha, a gente talvez passe por isso também aqui, né? Vamos revisar essa observação, e falou, essa seção de choque, ela é facilmente explicada se eu pensar que o próton é formado de partículas mais elementares que estão praticamente livres lá dentro. Ele chamou de partons, né? Essas partículas. No futuro, elas virariam os quarks. Tá certo? Quer dizer, o próprio Gell-Mann, nessa época, ele nega hoje, mas naquela época ele afirmava, ele não levava a ideia de quark a sério. Ele achava que quark era uma fantasia da cabeça dele, um truque, né, legalzinho para descrever as coisas, mas que não era para levar a sério. Né? Hoje ele nega, ele disse que ele sempre levou os quarks a sério. Depois do prêmio Nobel, ele falou, não, beleza. Então, o espalhamento inelástico profundo é praticamente a porta de entrada dos quarks no mundo sério, no mundo real. Quando as pessoas falam assim, não, cara, a gente tem que realmente pensar nos quarks como partículas que existem. Por quê? Porque os dados de espalhamento estavam indicando que aquilo podia ser finalmente uma explicação para os dados do espalhamento inelástico profundo. Então a gente vai começar pelo espalhamento inelástico profundo, mas a gente vai ver alguns outros fenômenos, né, no meio do caminho e algumas técnicas matemáticas importantes para tratar esses fenômenos a gente vai discutir também por aqui. Tipicamente, como eu disse, a expansão de produtos de operadores e o grupo de renormalização, certo? Essas duas coisas a gente vai ter que dar uma revisada para poder acessar as coisas que vão aparecer por aqui. Bom, acho que é isso, né? Por hoje, valeu. Amanhã tem mais.